Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos dar início a mais uma aula de história. Bora lá, vamos aprender. Corre pegar seu material e vamos estudar. Hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada. Estamos, estudando o feudalismo e agora nós vamos falar um pouquinho da igreja a religião dentro do feudalismo, Os domínios da fé. Na apostila de vocês, esse conteúdo se encontra da página 11 até a página 13. Mas parece pouquinha página, Mas, na verdade, nós temos muito assunto para tratar. Então, vamos lá. A gente começa falando um pouquinho dessa igreja centralizadora do poder, Durante a Idade Média, a igreja ela cumpria um papel fundamental na vida de todos, A igreja ela exerceu uma influência muito grande em todos os assuntos, se fossem eles assuntos religiosos, assuntos morais ou ideológicos, Então, qualquer tipo de assunto, a igreja exercia algum tipo de influência. Era a igreja que determinava as regras que deveriam ser seguidas por todos os fiéis, interferindo em todas as esferas de suas vidas, além de participar ativamente das decisões. Então, a igreja, ela exercia uma influência muito grande e a igreja foi, sim, muito importante dentro desse período histórico que nós chamamos de Idade Média ou feudalismo. Bom, todo trabalhador deveria pagar um imposto para a igreja. Nós já falamos sobre isso lá nos impostos que os servos pagavam, O dízimo, que era a entrega da 10ª parte de toda a sua produção para os clérigos, para a igreja. Então, de tudo que era produzido, eles dividiam em 10 e uma parte era entregue para a igreja. Então, se esse pagamento não fosse feito, se a pessoa não conseguisse pagar o imposto do dízimo, então os camponeses eram proibidos de entrar dentro da igreja, sendo motivo de grande desonra. Vamos imaginar, numa sociedade onde a igreja tinha uma importância muito grande, uma pessoa ser proibida de entrar dentro da igreja, aquilo era motivo de uma vergonha muito grande, E aí todo mundo ficava sabendo que aquela pessoa não tinha pago os seus impostos ainda, Dentro de uma sociedade, de um mundo tão religioso como foi a Idade Média, para as pessoas que não pagassem os seus impostos, aquilo realmente era uma vergonha muito grande, uma desonra, Bom, e os nobres? Eles também pagavam os seus impostos, eles também contribuíam com o dízimo. Mas, claro, eles tinham muito mais, Então, tinham como pagar. Também faziam muitas doações, principalmente em terras, a fim de garantirem o seu pedacinho do céu quando eles morressem, Então, eu até coloquei para vocês aqui, ó, o reino dos céus. Então, eles ajudavam a igreja, faziam doações, mas pensando no quê? Pensando em ganhar os céus, Aqui eu coloquei para vocês, olha, uma foto de um mosteiro medieval, Então, a Igreja Católica, ela tornou-se a maior proprietária de terras, chegando a controlar quase 1/3 de toda a Europa. Então, vamos pensar, pega lá a Europa inteirinha, divide em 3 partes e pega uma. É o pedacinho que a igreja controlava, 1/3 da Europa ficou na mão da igreja. Então, a igreja levantou muitos, mosteiros que eram onde os monges viviam. E olhe que local lindo que tem aqui nessa imagem, Bom, a composição do clero também tinha toda uma divisão ali dentro, Então, nós tínhamos aqui, ó, o clero dividido, clero secular
e clero regular, tá? Já vou falar da diferença dos dois já já. Então, o clero secular, ele também possuía uma divisão. Eram os padres e os bispos. O clero regular eram os monges e os abades. Bom, onde viviam os monges e os abades? Eles viviam dentro de mosteiros. O padre na paróquia e o bispo dentro da diocese, né? Então, esses grupos aqui são todos religiosos, faziam parte do clero, mas existia essa divisão. Bom, aí acima deles existiam os cardeais, que eram eles, e até hoje é assim, que elegem o Papa que está acima de todos eles. Ai, meu Deus, aqui desconfigurou um pouquinho minha página, mas dá para a gente ver. Aqui é clero regular. O que significa clero regular? Regula, que quer dizer regras. Eram aqueles que seguiam as regras. Então, eles faziam parte daquelas congregações religiosas, né? Então, tinha lá os beneditinos, os franciscanos, as carmelitas. Então, são congregações religiosas. Então, ó, um conjunto de ordens religiosas, abades e monges vivem nos mosteiros, é o clero regular, vivem nos mosteiros de acordo com as regras definidas pelos fundadores. Bom, e aí o clero secular? Secular vem de século, que quer dizer mundo. Então, o clero secular, ele estava em contato com o povo. Então, vamos pensar, qual a diferença entre clero regular e clero secular? O clero secular é aquele que está em contato com o mundo, os bispos e os párocos, que vivem junto da população. Eles estavam mais próximos da população. Já o clero regular eram aqueles que viviam dentro dos mosteiros e estavam mais distantes da população. Eram aqueles que viviam mais para a oração, né? Para um trabalho religioso mais distante da população. Aí a gente tem aqui falando do clero. Então, o clero também se dividia, né? A gente tinha lá o alto clero e o baixo clero. Quem fazia parte do alto clero? Bispos e abades. Do baixo clero, párocos e monges. Então, se a gente voltar aqui, ó, baixo clero, alto clero, tá? Ó, vocês percebam que aqui também eles estão colocados nessa ordem. Baixo clero, padres e monges. Alto cleros, abade e bispos. Então, nós temos aqui. Por que se dividia? Era a origem deles. Então, por exemplo, o alto clero, eles provinham da nobreza, desempenhavam altos cargos administrativos dentro da igreja e usufruíam de grandes regalias e privilégios. Já o baixo clero provinha do povo. Muitas vezes, né, eles eram camponeses, né, que viam ali na igreja a oportunidade de ter uma vida um pouquinho melhor. Então, eles não usufruíam das regalias e privilégios do alto clero. Então, ó, o baixo clero, muitos eram camponeses que tinham frequentado as escolas religiosas e viam no sacerdócio uma oportunidade de levar uma vida um pouquinho melhor. Já o alto clero viviam em enormes feudos eclesiásticos e muito luxo, sendo verdadeiros senhores feudais, tendo inúmeros dependentes como servos e escravos, né? Então, eles estavam, muitas vezes, o alto clero, ele dominava um feudo ou vários feudos, né? Com muito luxo, com muita regalia. Então, vejam bem, dentro do próprio clero havia uma divisão também social, né? Bom, aqui a gente tem a sociedade trinitária. O que quer dizer isso? Existiam pessoas que viviam para lutar, para defender os outros, aqueles que nasceram e viviam para orar, e aqueles que nasceram e viviam para trabalhar. Então, lá, belatores, a nobreza,
Eles eram os que defendiam, os que guerreavam, os que lutavam. Oratores era o pessoal do clero, aqueles que nasceram para orar. E os laboratores, que era o povo, eram os camponeses, aqueles que nasceram para trabalhar. Então, quem guerreia? A nobreza defende o clero, defende o povo. O povo trabalha para a nobreza e trabalha para o clero. E o clero reza pela nobreza e reza pelo povo, né? Para que um pudesse guerrear, tinha que ter alguém que trabalhasse. Para que o outro pudesse rezar, tinha que ter alguém que trabalhasse. Então, quem é que sobrou com essa árdua tarefa de trabalhar? O povo. Tadinho desse povo, né? Aqui uma imagem também de época, mostrando os que trabalham, os que guerreiam e os que oram. Aqui falando do clero, os que rezam, era o grupo social mais culto, tinha grande poder econômico, influência e privilégios, recebia grandes doações de terras e outros bens, exerciam cargos administrativos, estava isento do pagamento de impostos, tinha tribunais próprios, recebia impostos do povo, aplicava justiça nas suas terras, possuía poder militar e dedicava-se à cultura e ao saber, né? E a nobreza, os que combatiam, dividia-se também em alta e baixa nobreza, né? Os que eram mais ricos também tinham mais poder. A nobreza tinha como ocupação principal a guerra, os que combatiam. Possuía grandes propriedades, vivia em grandes castelos, possuía um grande prestígio e exercia importantes cargos administrativos. E o povo? Ah, tadinho do povo, né? A principal função do povo era trabalhar. Estava sob a dependência dos senhores, né? Então, eles pagavam pesados impostos. Tinham lá os mercadores, né? Que são os artesãos, que dedicavam-se ao comércio e à manufatura. Mercadores e artesãos, e agricultores, camponeses e servos, que dedicavam-se à agricultura, trabalhavam nas terras do rei, do clero e da nobreza. Dividiam-se em colonos, homens livres, e servos, que eram homens não livres, que pertenciam à terra, que a gente já estudou isso na nossa última aula, né? Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da arquitetura, as igrejas românicas. Percebam que beleza maravilhosa que tem nessas igrejas, né? Ó, semelhantes a castelos, grandes e fortes, expressavam o poder e a autoridade da igreja, né? Então, aqui a gente percebe que as igrejas, olha, todo esse contorno arredondado, né, é uma característica das igrejas românicas da Idade Média. Percebo que são poucas janelas, porta também, abertura, são poucas aberturas, né, porque ainda as técnicas de construção não eram ainda muito aperfeiçoadas, né? A arte românica, ela era usada pela igreja para transmitir os ensinamentos religiosos aos fiéis. Então, lá representava-se, por exemplo, a vida de Cristo, né? Então, aqui a gente vê o nascimento de Jesus, né? Olha, os reis magos. Aqui a gente vê Jesus com os seus apóstolos e aqui a morte de Jesus. Então, narravam a vida de Cristo e dos santos, para que pudesse a população ter esse conhecimento. Gente, o tempo do meu vídeo está acabando, eu vou parar aqui a gravação e continuo já já em outro vídeo. Me aguarde que eu já volto.